cada vez mais difícil montar PC, cada vez mais difícil comprar placa de vídeo, aí obviamente a solução vem para aquela maravilhosa opção que se chama APU, o processador com gráficos integrados. Por muitos anos, a solução para quem não tem dinheiro para montar um PC, quer montar um PC de milão, 2 conto no máximo, rodar tudo, jogar Fortnite, CS, todos os jogos open do mundo, todos os jogos de emuladores, tudo. O cara quer jogar, dá para jogar na APU. Mas acontece o seguinte, as APUs atuais já estão um pouquinho cansadas. E aí com a chegada da nova geração de GPUs da AMD, vem também a esperança de novas APUs. A AMD trouxe tecnologias muito importantes que podem ajudar as APUs, como por exemplo o upscaling com machine learning, ou seja, aumentar a performance utilizando a inteligência artificial, ou mesmo o frame generation, que pode ajudar nessas situações. A questão é, aparentemente a AMD não tá muito afim do seu dinheiro, porque o seu dinheiro não parece ser bom o suficiente. Uma vez eu até sentei de um lado de um pobre. E aí, quem quiser tecnologias novas para rodar as coisas praticamente sem precisar de placa de vídeo, vai ter que gastar muito mais dinheiro. Olha só que maravilha. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá para fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema, eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Eu tô falando isso porque as APUs realmente são opções interessantes no Brasil. Inclusive até o próprio Hardware Unboxed fez um vídeo recente, né, falando sobre não compensa APUs e tal, e gerou um certo debate, porque de fato se você pegar em outros países não compensa, porque primeiro eles têm um mercado de usados saudável, onde as pessoas não acham que a placa tem que custar a mesma coisa que custa nova ou até mais caro do que na loja. Eles têm uma opção muito grande disso, e porque o preço lá realmente não é muito convidativo. Compensa muito mais, por exemplo, você montar, sei lá, um Ryzen 5 ou um Core i5 mais antigo com uma ETX 3050 ou até uma placa mais barata e ainda ter a mesma performance ou muito mais performance do que você teria numa APU. Então, realmente fica sem sentido. A outra questão da APU é que eu já falei pra vocês, a APU, ela possui o gráfico integrado, esse é o ponto forte dela. Como CPU, ela não é o mais forte. As mais atuais, como o 8600G, por exemplo, eles têm o CPU mais forte, tem menos limitações do que gerações anteriores, como por exemplo, lanes PCI Express mais antigas ou quantidade de lanes muito limitadas PCI Express, o que acabava pesando na performance do próprio CPU. Por que isso? Porque quando você compra uma APU, você está preso com a sua placa de vídeo. A placa de vídeo da APU é um gráfico integrado dentro do processador que compartilha a memória RAM. A placa de vídeo possui a própria memória, uma GPU mais poderosa, tem mais energia para consumir porque é uma placa só para ela. Então quando você vai combinar com uma placa de vídeo, a APU mais antiga não tem tanta vantagem. Por exemplo, um 5600G vai ter a performance de um Ryzen 5 500, que não é a maravilhosa performance que você queria para ter, por exemplo, uma 5060 já vai ter bastante gargalo. Com o 8600G melhora bastante, você consegue ter acesso a placas bem mais fortes, né, e empurrar, mas é claro, a tendência é esperar que com os RDNA 4 e RDNA 5, com as novas GPUs da AMD, você tenha um avanço nessas APUs. Eu fiz testes aqui mostrando as APUs RDNA 3 para vocês e eu confesso que o ganho ele existe, principalmente em alguns casos específicos, mas não foi aquele salto que a gente esperava tão revolucionário a ponto de uma APU conseguir matar algumas gerações de placas de vídeo de entrada, de não compensar mais você comprar. Esperava-se que isso fosse acontecer com RDNA 4, com as APUs RDNA 4. A AMD basicamente não lançou as APUs RDNA 4 para nós, meros mortais, então não tem para desktop. Tem a RDNA 3.5. A 3.5 é meio que uma gambiarra. Ela continua sendo uma RDNA 3, mas ela tem algumas features ali que deveriam estar em RDNA mais recente. A verdade é que só chegar a RDNA para a APU já foi um grande avanço. A gente estava com as GPUs Vega faz assim, eu não sei, desde sempre. Desde os Ryzen 3 2200G, dos Ryzen 2000 a gente tinha APU Vega. E se você procurar certinho, você ainda acha elas por aí. Com a entrada das APUs RDNA melhorou bastante, porque a gente teve primeiro mais performance, mais eficiência e também mais tecnologia. Qual seria o ponto importante para nós com as APUs mais modernas? A RDNA 4 é a arquitetura
da GPU. RDNA 5 seria, ou NZR do DNA 5 seria a arquitetura das GPUs para desktop na próxima geração. O problema para o desktop, para o PC mesmo, é que a gente até teve APUs mais modernas para notebooks, elas são boas, bem interessantes para os Ryzen AI, ou mesmo os Ryzen AI Max, que é a super APU com 40 Compute Units, que agora vai ter uma versão com 8 cores e 16 threads, supostamente mais acessível, mas ainda muito mais caras. E a gente não teve uma versão para desktop que você pudesse encaixar no socket AM5 do seu PC. A gente esperava que tivesse um aumento aí, pelo menos, sei lá, quantidade de núcleos de GPU, ou que melhorasse o RDNA 3.5, ou que trouxesse o RDNA 4, para que tivesse acesso a tecnologias mais recentes, como, de novo, o FSR 4 com FSR Redstone. Eu falei isso já desde o lançamento, que, por incrível que pareça, essas tecnologias que sofrem preconceito de muita gente que tem PC barato, ou que não tem acesso a um hardware mais caro, ela seria mais benéfica justamente para você, que não quer usar tecnologia porque tá repetindo um monte de papagaiada do tipo frame fake. Imagina você com uma APU conseguindo rodar, por exemplo, um lançamento, rodar um Battlefield 6, utilizando o upscaling com inteligência artificial, acelerado por inteligência artificial, o que significa que ele teria uma qualidade de imagem próxima da resolução nativa, sem aquele todo borrado porque tá reconstruindo a imagem, e com o frame generation para aproveitar todo a experiência que você pode ter. Por quê? Porque o CPU estaria limitando a outra parte. De novo, acelerado por inteligência artificial e talvez até um multi-frame generation. Ah, não, aí não. Parece impossível, né? Você fala, não, mas não dá pra fazer isso porque tem limitações. E se eu disser pra vocês que a Intel fez e a Intel faz? Os gráficos integrados Intel Arc da nova geração para notebooks vão fazer exatamente isso. Já fazem isso. Você tem o upscaling com machine learning, ou seja, com uma qualidade final melhor, e você tem também o frame generation. Ah, Robson, mas isso já tem nas APUs da AMD. Tem, mas a qualidade final não é nem perto. E quando você tem uma qualidade final maior, significa que você pode forçar ainda mais a resolução para baixo, porque com inteligência artificial você tem uma qualidade de reconstrução de imagem maior. Então se você rodava no modo qualidade, porque era o único que dava uma qualidade final, ou rodava no modo balanceado, você vai poder rodar no modo performance e ter a mesma qualidade visual. Isso seria um sonho, né? Imagina você com um Ryzen 5, 10 e 600G conseguindo fazer isso. Maravilhoso, ainda mais com a chegada das APUs com RDNA 5, né? Pois é, mas tem um problema. Aparentemente o seu dinheiro, você, plebeu, que tem pouca grana, não é bom o suficiente para a AMD. A AMD não quer o seu dinheiro, ela quer o dinheiro de quem tem mais para pagar. E essas tecnologias todas, essas melhorias, só estariam disponíveis para quem tem dinheiro, né? Para quem é da realeza. Você, plebeu, tá por fora. A Vega RDNA 3.5 Vive é muito bom, né? A AMD usará a arquitetura RDNA 5 para soluções de iGPU Premium. iGPU é o gráfico integrado. Mas a RDNA 3.5 permanecerá como o núcleo do portfólio da AMD até 2029. 2029! RDNA 3.5 como o core business, o produto principal para APUs. O que você vai comprar nas próximas gerações. O roteiro de gráficos integrados da AMD tornou-se difícil de acompanhar. A atual linha de APUs continua a utilizar a mesma arquitetura de GPU, enquanto que o que vem a seguir é uma grande incógnita. Ou talvez não, diz o Videocards. Rumores antigos sugeriam que a AMD tinha planos maiores para a arquitetura RDNA 4 do que os que foram lançados. A RDNA 4 estava ligada a uma linha mais ampla de placas RX 9000. A gente já tinha visto rumores sobre isso, de que a AMD ia lançar mais placas RDNA com o RX 9000, né, o RDNA 4, mas não teve. As únicas que a gente teve foram as que foram 9060, 9060 XT, 9070 e 9070 XT, só isso. A RDNA 4 estava ligada a uma linha mais ampla de placas Radeon RX 9000, incluindo um design de ponta frequentemente chamado de nave 4C, que seria a RX 9080, que nunca veio. Isso nunca aconteceu, a AMD acabou lançando as GPUs RDNA 4, a nave 48 e a nave 44, que agora equipam uma pequena seleção de produtos Radeon RX 9000 e Radeon Pro. Essas placas RDNA 4 são justamente as que eu te citei, as RX 9000 que temos no mercado agora. No que diz respeito aos processadores integrados, a história foi mais simples desde o início. Não se esperava que a arquitetura RDNA 4 chegasse às APUs. Aliás, não havia planos de lançar a RDNA 4 como plataforma de GPU dedicada para dispositivos móveis, razão pela qual não houve uma linha Radeon RX 9000 Mobile para ser usada nos sistemas Strix Point. Para 2026, a AMD parece estar focando em atualizações. O Ryzen AI 300 Strix Point tornou-se o Ryzen AI 400 Gorgon Point. O Ryzen AI Max 300 Strix Halo deverá se tornar Gorgon Halo. Todos esses processadores ainda estão atrelados a GPUs integradas RDNA 3.5. Então, qual que é o ponto aqui? A GPU mais recente que a gente viu para gráfico integrado é o tal do Strix Halo, que é a Super APU, que é justamente aquela que tem 40 Compute Units
que é para ter uma performance de 4060, 4070, por aí. O 3.5 é meio que uma gambiarra, não tem RDNA 4, tem o 3.5. E agora com a atualização que eles trouxeram, vai ser de novo utilizando a mesma arquitetura, ou seja, não vai ter as opções de upscaling e FSR, todos os outros, né, Ray Reconstruction e todos os que tem disponíveis para RDNA 4, que são os RX 9000. Aqui tá o roadmap da AMD, né, onde eles deveriam estar trabalhando os produtos comparados com as soluções da NVIDIA e da Intel. Então aqui, RDNA 3.5 está programado para ir até 2028 mais, enquanto que a Intel estava no XILP, depois deve fazer o XILPG, depois o XE3, XI3P e a nova geração. E a NVIDIA deve trazer gráficos integrados também, porque a Intel também deve trazer CPUs com gráficos integrados NVIDIA. Sim, você ouviu certo, a Intel está em parceria com a NVIDIA fez um aporte de 5 bilhões na Intel e a Intel deve trazer soluções com gráficos integrados, processadores com gráficos integrados NVIDIA. Bom, desde então há um debate em torno da estratégia da AMD para a arquitetura RDNA 4, após o conhecido vazador Golden Pig Upgrade compartilhar um roadmap gerado por inteligência artificial, que seria esse aqui, tá? Então isso aqui não veio da AMD, mas é como a gente deveria esperar os próximos roadmaps segundo informações internas, né? Alguns decidiram adicionar contexto. O slide mostra um roadmap da arquitetura iGPU, onde a AMD permanece na RDNA 3.5 até de 2024 até 2028 mais. Não quer dizer que vai ser a única, tá? Mas quer dizer que vai durar tudo isso. O Kepler L2, conhecido por seus vazamentos precisos sobre a AMD, acrescentou que a empresa está dividindo seu roadmap de APUs em duas vertentes: produtos voltados para mercados de baixo custo ou designs que não precisam de GPU potente permanecerão na arquitetura RDNA 3.5 até 2029. Produtos separados com iGPU Premium migrarão para a RDNA 5. Embora o Kepler não mencione o que é Premium significa, o que o Premium significa, alguns rumores sugerem que a plataforma Medusa de próxima geração será dividida entre Medusa Point, ainda usando a RDNA 3.5, enquanto a nova Halo Premium passará para a RDNA 5. Isso se deve principalmente ao fato de que esses chips Premium supostamente usarão blocos de GPU separados. Ainda assim, comparado ao que está acontecendo na Intel, parece que a AMD ou se esqueceu de inovar, ou pelo menos se esqueceu de como cumprir um ciclo anual de atualizações. Eventualmente, a Intel dividirá sua linha de produtos com a própria arquitetura Xi e placas de vídeo NVIDIA. Bom, obviamente que isso aqui se refere a notebooks, tá? Eu tô trazendo esse debate porque ele também vai acabar nos afetando. Esse não é um roadmap que a gente deve esperar para desktop, mas para desktop, se a gente... Imagina a seguinte situação, se a gente não teve até agora uma atualização de RDNA para RDNA 3.5, que é a mais atual que tem no Strix Halo, o que a gente deve esperar para desktop? Será que a AMD vai continuar fazendo isso? Trazer, né, a mesma lógica para desktop, do tipo, a gente vai manter os RDNA aí para você, quem quiser RDNA 3.5, 4, 5, seja lá qual for, aí você vai ter que pegar só os modelos top. Isso já deve acontecer em notebooks, o que já é ruim o suficiente. Quer dizer, ruim o suficiente para AMD, porque para concorrência é maravilhoso, porque a Intel está trazendo isso para notebooks discretos e notebooks de entrada. Então os notebooks intermediários ali e tal de entrada já devem ter um gráfico integrado bem poderoso. Inclusive a AMD já admitiu em slides recentes que eles perdem no gráfico integrado. Um fato histórico, tá? A AMD eu não lembro em nenhum momento de ter admitido que o gráfico integrado dela perdia para ninguém. E agora ela vai admitir que perde ou empata ou perde por pouco para Intel. Eu não sei se a Intel tem planos de trazer uma APU para desktop, a gente já falou sobre isso, a Intel não deu nenhum sinal. Seria muito bom ter, por exemplo, sei lá, um Core Ultra 3, um Core Ultra 5 com uma RDNA, ou uma RDNA não, uma Intel Arc, ou mesmo uma GPU da NVIDIA, principalmente num futuro nebuloso. Talvez nós possamos ver uma APU Intel com um gráfico integrado NVIDIA para desktop no momento em que isso se torne uma alternativa para inteligência artificial. Afinal, por enquanto, tudo tem que ser justificado com inteligência artificial. Se for esperar para gaming, não espere muita coisa. Mas é uma péssima notícia porque isso mostra que realmente a AMD tá virando a Intel. Mas virando a Intel do passado, que é a Intel que estava acomodada e agora não traz atualizações de produtos, fica esperando a concorrência para ver o que vai acontecer, e a gente já viu essa história. A AMD já chegou a ser líder, já chegou a perder, perdeu por muito tempo, e a Intel agora teve esse gostinho. Pra gente é bom porque tem concorrência, eu realmente espero que tenha uma APU para desktop da Intel, com gráficos integrados Intel Arc, porque a performance que eu vi, principalmente em jogos até agora, das Intel Arc nos notebooks, foi assim, surpreendente. Eu não esperava isso. É a mesma coisa que a gente viu em Intel Arc para desktop, a gente viu agora para os notebooks. A dúvida é, será que a AMD vai realmente esquecer de nós, pobres mortais, plebeus com as APUs da próxima geração? Será que ela vai enfim trazer uma atualização, trazer uma RDNA 5 para desktop, para a gente ter uma possibilidade de rodar jogos de última geração com as últimas tecnologias? Ou a gente vai ter que se contentar com isso até, sei lá, 2030? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e me diz se você está rodando jogos em APU
qual jogos você tá rodando nas APUs aí. Porque tem gente que desconfia que não dá pra jogar nisso aí, não.